Muito bem-vindas à live literária. Tudo bem? Ai, ai, vamos de live? Hoje, dia 15 de outubro, 5 para as 8, 5 para as 6. Vocês viram aí que nesse mês de outubro a gente está bombando de live. Eu trouxe para vocês muitos autores e vou continuar trazendo até o dia 16, ou seja, até amanhã. Então, muitos autores, muitas autoras, para vocês conhecerem, para vocês aí se lambuzarem nas opções de livro. A nossa autora já entrou. Ah, vamos convidá-la, peraí. Deixa eu enviar o convite. Ah, estou te vendo! Bem-vinda, querida! Olá, tudo bom? Que prazer te conhecer finalmente, hein? Para você ver, no estranho tá um pouquinho assim, porque eu sou um pouquinho tímida na frente das câmeras. Eu me Não garanto. se preocupe, porque falar de literatura é uma delícia, principalmente quando a gente fala do nosso próprio livro. Então, a live tem tudo para ser uma delícia. Primeiro, porque eu li o teu livro e já quero te parabenizar por essa história, por essa obra. Você mandou muitíssimo bem. O livro dela, a resenha dela tá lá no meu Instagram, MoniqueMM18. E eu fiquei muito feliz quando eu terminei de ler o seu livro. Falei assim, uau, vamos botar no top de outubro, porque realmente é um livro que merece ser divulgado. Então, parabéns e muitíssimo obrigada pela oportunidade, tá, querida? Muito obrigada, digo eu, porque, nossa, quando você entrou em contato comigo para fazer essa live, eu já fiquei toda cheia, já não sei, nem tenho palavras. Antes de tudo, eu queria agradecer a todo mundo que me apoia e me apoiou e dar oi para os meus alunos, que eu sou professora, então, e dar um parabéns, feliz dia dos professores para meus colegas professores que estão também vendo a live. Hoje é dia do professor, eu não Hoje é dia. sabia. Parabéns pelo dia de hoje. Vocês são assim corajosos demais, porque ser educador no Brasil é uma missão árdua. Aliás, você só escolheu jornada árdua, né? De É. autora, de educadora. Então você está de parabéns 3 vezes, duas, 3 vezes. Parabéns para todos os meus autores que também são professores. Um beijo para todos vocês. Fabíola, eu tô vendo aí que tá um monte de gente entrando, aluno. Que delícia! Meus alunos, meus maiores fãs. Que maravilha! Assim que é bom, é sinal que o reconhecimento é fato, né? Quando a gente faz o nosso trabalho bem, a gente é reconhecida assim, com muitos aplausos e apoio. Que maravilha! Essa é a tua primeira live literária? Sim, minha primeira live literária. Eu não tinha Ai, participado de nenhum, então eu sou bem iniciante. Porque eu comecei a me lançar como autora esse ano, né? Apesar de já escrever há um tempo, eu não tinha coragem de me revelar como autora. Só esse ano que eu tive coragem de publicar os meus livros. ai, que Então, bom, né, gente? Olha o que a gente estava perdendo aí, porque ela não estava publicando. Ah, meu Deus! É tão bom ingressar um autor numa live literária, principalmente quando ele ou ela, né, no seu caso, é tímida, porque acaba se soltando. Você, você é de qual lugar do Brasil? atualmente estou em Alta Floresta, Rondônia. Eu moro em Rondônia, região norte, meu norte aqui. Não conheço muitos autores aqui dessa região.
né? Mas tem muitos, e infelizmente aqui nessa região não tem tanta divulgação igual tem no Rio, São Paulo. A gente tem digamos assim, um pouquinho mais de dificuldade, tanto em divulgar quanto em ser incentivado a seguir na carreira literária. Porque mesmo eu como educadora, havia certas restrições, certas dificuldades, porque é fora do eixo, né? É fora do principal ponto do Brasil de literatura e principalmente é um lugar bem esquecido por algumas pessoas. Eu não conheço Rondônia, tem alguém falando aqui, Monique, parabéns ao trabalho, trazer autores para nós. Ah, querida, eu é que agradeço quando vocês acompanham. Ô, Fabíola, Rondônia, na verdade, né? Aí o horário é diferente também, né? Sim, aqui é Que horas 5 horas são da aí? tarde. Aqui tá 5 horas da 5. tarde. É uma diferença de horário de 1 hora. Fora, assim, a diferença também, porque aqui eu não sei aí, mas aqui já tá fazendo um tempinho para chover, porque aqui adora chover nesse horário. Então, se eu ouvir algum barulhinho de chuva, é isso, tá? Aqui não, aqui a gente teve chuva quase 4 meses e tempo fechado. Para carioca isso é um martírio, porque a gente gosta de praia, então eu tô desde aí do começo do ano sem praia, chovendo, chovendo, chovendo. Agora que o sol tá voltando novamente firme e forte. Agora você falou aí, Monique, Rondônia, a gente não tem uma divulgação a canais como tem no Rio ou em São Paulo? Qual é o nome do lugar de Rondônia que você está? É bairro? É município? É Como é que é? município. É Alta Floresta do Oeste. É uma cidade fora da BR, nós aqui temos um eixo diferente de vocês. A BR que corta Rondônia é onde tem as cidades principais e onde tem o maior movimento de pessoas e tal. Essa é fora dessa BR, então ela é bem excluída. E antes de morar aqui, eu morava em São Miguel do Guaporé, que também é uma cidade bem excluída, bem mata mesmo, tá? Não, não. Então, eu tô aqui. Sou rondoniense de nascimento, assim, Rolim de Moura, que também é outra cidade daqui. Aqui, assim, são cidades pequenas, por exemplo, a cidade que eu vivo hoje tem menos de 30 mil pessoas, que deve ser bem diferente para vocês. É menos de 30 mil pessoas e a cidade bem pequena, com eixo mais rural, mais voltada ao agronegócio do que outras modalidades de trabalho e tal. Aqui em Rondônia é bem diferente, eu não sei como comparar para você, mas seria o básico de uma cidade bem interiorana de vocês, ainda seria o comparativo da nossa capital, de tão Sim. pequenininho que nós somos. Nós somos um estado muito inicial no Brasil, né? O que veio de migração das pessoas para cá veio em 1970, então é um estado bem novinho. É um estado bem novinho, com cidades bem novinhas, com pouquinhas pessoas ainda. Mas eu amo minha Rondônia. Muito bem, é isso aí. Você conhece o Rio de Janeiro? Ainda não, mas se vier um convite, estou disposta a ir. Convite feito. Quando vier, mande mensagem para que a gente possa ir se conhecer e trocar figurinha pessoalmente, tá? Ai, com certeza, pode ter certeza disso. Me diz uma coisa, eu tô aqui com o teu nome, ó, com o teu livro e a tua sinopse. Primeiro, essa capa, menina. Você tá com o teu livro físico aí? Não, eu não tenho ele ainda físico. Eu E o pretendo lançar e-book? ele. Ele é só e-book por enquanto, mas a Tem gente como você tem. mostrar ele aí pra gente? Ixi, eu não vou ter aqui agora, mas eu Não vou pedir para tem meu problema. esposo me ajudar. Mas assim, a capa dela foi criada por mim, já baseada na história. A capa, a flor, que é uma flor vermelha no escuro, é uma representação de toda a história, né? Do contexto da história que se gira, né, em volta dos Tálafes, que uma das maiores representações deles são essa flor vermelha que está envolta em vários detalhes da história.
da família, do contexto familiar, do contexto emocional do personagem principal, que está bem impregnada, que é a Rosa Vermelha, que é a representação desse amor, né? Agora, conclua, vá. Não, eu concluí, pode falar. Pois é, essa capa, gente, se vocês jogarem aí, vocês vão ver a beleza que está essa capa. Primeiro porque é uma rosa vermelha, ela tá ali meio molhada, uma coisa, esse vermelho vivo, lindo, um bordô, um negócio assim. Eu sou a louca das rosas, então quando eu bati o olho na tua capa, eu falei, nossa, e vermelho com preto super combina, harmoniza muito, muito bem. Agora, esse título, Prefácio, Casa Talaf, por que prefácio? É porque eu pretendo fazer essa pentalogia do prefácio, que são eventos que acontecem nesse mundo fictício criado por mim, que é em Angican, o mundo de Angican, que todos esses 5 livros que vão vir da linha prefácio são para contar uma história antes de um evento cataclísmico que vai acontecer no planeta, que é, no caso, uma mudança completamente, tanto seria a nossa Pangeia, né? Eles hoje vivem na Pangeia e depois vai ter essa mudança, vai ser ligada aos eventos dessa pentalogia prefácio. São ligadas aos deuses e aos homens, essas brigas que tem entre eles. Então, a ideia de criar prefácio é como se fosse falando que, literalmente, esses livros são o que vem anterior ao que está por vir, que é muito mais grandioso, muito mais complexo do que os próprios livros que vêm. Menina, 5 livros! E se eu falar que eu tenho eles escritos? Você tá brincando! Eu escrevi em 4 meses na pandemia. O que a pandemia fez comigo? Gente, isso é um surto! Eu posso dizer que isso é um surto psicótico literário. Porque o livro dela, só o prefácio, tem quase 600 páginas. Tu imagina 5 livros de 600 páginas em 4 meses. Isso é um surto psicótico literário, gente. Que absurdo isso! Foi um surto. Naquela época que a pandemia estava bem, assim, mais intensa, eu estava começando a pensar, porque minha vida toda eu gostei de escrever, e essa história do prefácio eu já tinha na minha cabeça. Eu só nunca tinha colocado no papel, nunca tinha colocado ela em prática de falar assim, olha, estou olhando para ela, estou digitando ela, estou escrevendo ela. Nunca tive coragem. E aí, na pandemia, me veio essa coragem. Falei assim, se eu morrer amanhã dessa doença, o que eu vou ter deixado para trás, né? O que vai ser de mim? E eu tava com uns pensamentos bem negativos. Eu falei, não, vou colocar esses pensamentos negativos de lado e eu vou escrever os livros que eu sempre sonhei. Essa história que tá na minha cabeça há tantos anos, que já tava aqui, ó, maquinando há muito tempo. Aí eu fui escrevendo. Detalhe, com o meu bebezinho pequeno, meu caçula, pequenininho, que eu tenho 2 filhos. Meu pequenininho da mamãe no peito e eu escrevendo. Foi absurdo. Eu tive a impressão, gente, e eu sei que alguém, na hora que eu fiz a resenha e eu falei isso, as pessoas vieram, Monique, tá surtando? Gente, o livro da nossa autora, Monique leitora, eu senti muita... não é igual, tá? A gente não é igual, mas é muito similar a Game of Thrones. Primeiro, porque a gente tem ali reinos, tá lá, a casa Talaf, né? Um negócio ali de sul e norte, uma atmosfera meio Game of Thrones. Tu fala, cara, vou ter que ler esse livro todo e vambora. Como é que surgiu, como é que foi, de onde você se inspirou para escrever Casa Talaf?
Então, foi bem peculiar, porque primeiro eu comecei pensando em uma personagem, que é a Virgínia. A Virgínia foi a minha primeira personagem a vir na minha cabeça, que é a Maga do Fogo. Eu pensei nela e eu gostava muito de RPG, já tinha lido alguns livros do George R. R. Martin, mas não pensei nele como uma coisa, né? Tinha assim, eu gosto desse tipo de literatura, sabe? Pensando assim. E aí eu comecei pensando nela. A história primeira que surgiu foi toda do Sayás, que é o do povo Sayá, né? Que está no meu livro. São 5 povos, né? O povo Ilhos, o povo Sayá, o povo Taia e o povo Queres. Então, o primeiro foi o povo Sayá. E aí eu criei a estrutura pensando em um RPG, em um jogo de RPG. Eu não estava pensando em uma história para escrever um livro. Pensei numa história de RPG para criar, para jogar com amigos e só. Só que aí, aos poucos, foram surgindo outros personagens. E aí me veio a ideia do Romano, que foi a ideia da Casa Talaf. E aí eu pensei toda a estrutura, como que seria essa família, o que esses personagens poderiam agregar. E aí eu fui colocando, e também foi aos poucos. Eu confesso que o Romano, na minha ideia inicial, quando eu sentei para escrever, ele não era um personagem para ser o personagem principal. Ele tomou o protagonismo ali, ele criou vida durante a escrita. E aí algumas coisas que eu fui desenvolvendo parece que foram sugestões. Pois é, eu costumo dizer que quando a gente senta para escrever, os personagens ganham vida e força, e é a gente que passa a ser o instrumento de escrita deles, e não vice-versa. Porque são eles quem dizem o que a gente tem que escrever, e não a gente. Às vezes a gente senta para escrever, aí bola um final. Chega no final é totalmente diferente, porque a gente não manda na nossa história. Quem manda na nossa história são os personagens. Às vezes você tem um personagem ali sem força, que você só quer usar ele para figurar, e ele ganha uma força para cada onde você surgiu, porque são os personagens quem mandam nas nossas histórias. Nós somos instrumento deles. Acabou, entendeu? Quem escreve sabe do que eu estou falando. Agora, Não, ô é bem Fabiola, eu vou assim. ler aqui um trechinho da sua sinopse para inteirar o pessoal aí ainda mais da sua história. Posso? Pode? Gente, eu vou ler para vocês a sinopse do livro Prefácio Casa Talaf, da nossa autora, que tem o nome artístico de F. Ferreira, tá? A Casa Talaf conta a história da família real Talaf, no período mais sombrio da história de Taia, do Norte, para salvar o Norte da invasão do Sul e dos terríveis guerreiros Kenneth. Os Talaf se juntaram aos magos Sayais em uma jornada que revelará grandes segredos, formará belas amizades e grandes amores proibidos. O Fabiola, fala pra gente quem é essa Casa Talaf, o que é, qual é a representatividade que eles têm dentro da história, e esses territórios norte e sul aí que a gente vê o tempo todo na trama. Então, no mundo de Angican tem os 5 povos, né? E dentre esses povos tem o povo Taia. O povo Taia acabou se dividindo em 2 povos após uma briga entre 2 irmãos pela posse do território. E aí eles dividiram entre norte e sul. Aí os descendentes deles do norte são os Talafs, né? Desses primeiros reis, né? Os Talafs, eles têm uma representação bem forte no quesito de ser os líderes únicos do norte. Eles têm poderes bem intensos na parte da magia, graças a uma aliança que eles fizeram com o povo Sayá, que são um povo mago. Então, eles têm grandes representações de guerra e tal. Só que uma das maiores forças e representação que eu posso falar sobre os Talafs
é a questão de que eles representam os comandantes justos, né? As diferenças da discrepância. Enquanto o Sul, o comandante é um comandante que ele quer poder por poder, os Norte não, ele quer o poder para proteger seu povo. Tanto que os Tálafs, que são os reis, eles têm por tradição não invadir o Sul, porque eles respeitam o povo do Sul. Eles querem apenas a paz para eles e para o povo Sayá, que está mais adiante do território deles, e eles querem proteger da invasão Kennedy, que é um outro povo que é aliado aos sulistas, que tem um hábito bem peculiar vamos falar assim, né, de canibalizar os Sayás em torno de adquirir esse poder deles com esse ato, né? Então, na verdade, os nortistas, os Tálafs, têm essa vontade de proteger o norte, o seu próprio povo, e proteger também os Sayás. Eles têm uma visão mais amigável, mais justa, mais ligada a ter que o povo todo não passe fome, que o povo todo esteja protegido. Eles têm essa visão mais humana até com o seu próprio povo, apesar de serem reis, né? Eles têm uma visão mais justa e, principalmente, eu acho que uma das maiores características dos Tálafs é saber respeitar, porque mesmo sendo aliados aos Sayás, eles nunca impõem que os Sayás lutem ao lado deles. Eles sempre respeitam o direito dos Sayás de falar: hoje eu não quero lutar, hoje eu não quero. E é uma das características. E eu vou falar sobre o personagem do Romano. O Romano, no caso, que é um dos 16 príncipes guerreiros, ele se destaca entre os irmãos porque ele não é muito o exemplo de igual os irmãos, que são pessoas que são modelos, são justos, são centrados, não causam escândalos. O Romano vai um pouquinho fora da curva, que ele é um pouquinho mais agressivo, um pouquinho mais determinado às vontades dele, né? Então é um personagem... Pode falar, Monique. Pois é, a gente tem aí muitos conflitos durante a leitura, né? Personagens que fincam literalmente a sua estaca na história e a gente vai acompanhando e se revolta. Tem uma cena particular que eu achei de extrema misoginia, mas isso fazia parte do contexto, que é a famosa cena da vagina, né? Eu achei aquilo de uma misoginia, mais uma grande sacada, porque estava ali naquela atmosfera, e aí eu senti um certo nojo do personagem, eu falei, nossa senhora, mas estava ali naquela atmosfera. Esse seu livro é o primeiro publicado que você tem? Não, eu tenho um anterior, que é o Conto do Mercador, da linha Contos de Ange Khan, que também está na mesma linha, que é da mesma atmosfera, que é um spin-off do livro Prefácio. Porque eu tenho a linha Prefácio, que eu sou um pouco ambiciosa, então não estranho. Eu tenho a linha Prefácio, que são esses livros da pentalogia, que são os personagens principais que vão ser apresentados, que vão causar o evento que virá aí mais adiante. E tenho os contos de Ange Khan, que são contos sobre alguns personagens que são elementos da história principal. Por exemplo, o conto de Ange Khan, o conto do Mercador Sayá, é o conto do Amorim, que é um personagem que é citado no livro Prefácio, que era um mercador Sayá, que se revoltou e viveu o oposto do que seria o certo para os Sayás. Os Sayás são magos, que normalmente ficam na floresta, não saem para o mundo, são sempre muito honestos, né? Para quem já tem uma pegada com RPG, seria o que os elfos são, né? Seria mais perto disso, só que no meu mundo eu criei os magos são um pouquinho diferentes, as regras são um pouquinho diferentes. E
Amorim sai dessa linha e acaba acontecendo uma tragédia com ele por causa dele sair para o mundo, né? E aí, no prefácio, tem a citação desse personagem, porque o personagem principal, o antagonista, né, que é o Caleb, ele se fantasia do Amorim em um determinado momento da história, para se passar por saber que o Amorim ele se parecia com um Kenneth pelo modo de se vestir, né? Mas era um Sayai, já era descoberto como Sayai, então eles meio que sabiam que ele não era um Sayá certo, igual era o costume de ser um mago com manto. Então, ele usa desse personagem que tem no meu primeiro livro, que é uma sacada que eu fiz. Eles são todos interligados. Meus livros são todos interligados. Se você ler todos, cria uma teia de teoria. Exatamente. Interligar todos os pontos, porque tem história aí, tem livro chegando. Teu livro foi publicado de maneira independente ou foi por editora? Não, foi independente. No momento eu tô sem editora, mas estamos aceitando. Hoje a gente fez aí uma live com a editora Litera, da Beatriz Hoffmann, uma editora que está entrando no mercado. Os autores que estão procurando, dá uma olhada lá na live, porque a proposta que ela tem é sensacional. Fica aí a dica para os nossos autores, tá vendo? Ô, Fabiola, me diz uma coisa, você fez a publicação solo, né? O outro também foi solo? Foi solo. No momento, os livros também serão? Olha, por enquanto, até o momento, eu estou fazendo tudo solo, mas pretendo procurar uma parceria. Estou em busca da parceria para poder, né, fechar, conseguir uma editora e tal, mas é bem complicado, tanto porque, como eu sou professora, tenho um tempo bem estimado, bem pequeno, também pelo fato de, como eu estou aqui em Rondônia, é complicado, um pouquinho complicado, alguns termos, algumas coisas ficam mais complicadinhos, né? Mas estou em busca. Quem sabe na próxima vez que a gente se vê já não esteja com a editora, né? Quem sabe? Tá vendo? Assim é que eu gosto. Agora, quantos teu livro físico, não? O e-book, na verdade, tem quase 600 páginas, né? Você falou que esse livro foi escrito durante a pandemia. E o Talaf, você levou o quê? 1 mês, 2 meses? Ele levou mais um desgaste emocional maior? Como é que foi? Você sentava e escrevia todo dia? Como é que era o processo de escrita do Talaf? Então, você vai se assustar se eu falar que eu escrevi em 2 semanas? Olha, eu vou achar que a gente está vivendo em Matrix, só pode. Não, é meio estranho. Muita gente fica assim, meio chocado. Ele não foi o livro que eu mais demorei a escrever, não. Ele foi o que eu menos demorei por causa que a história já estava na minha cabeça. Grande parte dela. Digamos, o enredo que eu queria seguir, o caminho já estava na minha cabeça. Há anos. Estava martelando e me cobrando. Escreve, escreve. E eu nunca sentava para escrever. Então, quando eu sentei para escrever, parece que foi bem fluido. Eu sentei, a primeira vez que eu sentei e escrevi, o primeiro dia, eu terminei o dia com 100 páginas escritas. Caraca! E durante esse processo, como é que você avalia a parte mais fácil e mais difícil? A parte mais fácil que eu achei foi, acredito eu, né? Colocar no papel alguns trechos que eu já tinha mentalizado há alguns anos. Porque praticamente eu já tinha determinado que seriam daquele jeito, e mesmo escrevendo algumas coisas indo se desenrolando, eu já tinha um rumo para alguns eventos. O que foi mais difícil foi o momento que um personagem resolveu falar assim, olha, eu vou dominar essa história, dá licença, que ali o momento que mais fez assim,
eu tentei, eu escrevi, eu falei, não posso apagar essa parte, ficou muito boa, não dá, deixa eu dar um lugarzinho no máximo que... Aí eu fui ajustando, porque eu escrevi a história, depois eu fui revisando para ver se ela estava coesa, né, dentro de si, e aí depois eu perturbei a vida do meu marido para ele escutar eu ler a história para ele. Para me dar uma opinião de um leitor. Leitor beta ao Foi meu leitor marido. beta. Foi meu leitor beta, meu maior fã. Agora, o Fabiola, você não tá nem. Você não tá com acesso ao teu livro aí, né? Eu queria que Eu você já li. lesse um pedacinho. Não tem como? Espera um minutinho. Vamos ver aqui. Vou abrir meu note. Vou tentar abrir aqui e ver aqui para você um pedaço. Gente, lembrando que o livro da nossa autora é tema de episódio no podcast chamado Do Livro Não Me Livro, que você pode ouvir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music ou se inscrever no canal do YouTube. Assim, evidentemente, como essa live, que você também vai poder ver lá no aplicativo do Spotify, que agora está liberando vídeo, live e entrevista. Olha que bacana. Não, cada hora o Spotify só melhora. Vamos fazer propaganda para Né? ele. Tá vendo? A maratona desse mês de outubro vai até amanhã, até o dia 16 de outubro, com muitas entrevistas, com muito conteúdo literário. A gente para e só volta em novembro, tá bom? Então, fiquem ligados aí, porque a programação não vai parar. Achei. Achou? Achei. Agora vamos abrir ele aqui para ler. Bem, o difícil é que eu falo a verdade. Eu escrevi, só que eu acho muito dificuldade de eu escolher um trecho, porque eu sou eu sou suspeita para escolher, porque nossa, para mim os trechos que eu mais Eu tenho gosto um são pedaço que eu histórias. gosto muito, que é quase lá no final. Eu não sei se é o mesmo que o seu, mas se você não conseguir se decidir, eu leio aqui para você um pedacinho. Se quiser ler um pedacinho aí, eu Não, depois. não, pode ler, eu quero que você leia. É porque eu tô abrindo ele aqui, eu tô caçando o ponto que eu Eu vou quero. ler, gente, um pedacinho, depois ela lê outro, tá? Para mim foi uma das partes assim que eu mais gostei. Eu enterro minha Helena, o grande amor da minha vida, nos jardins do cemitério de minha família, embaixo da árvore em que um dia cravei nossos nomes em jura de amor eterno. Ah, eu adoro essa parte. É um dos pontos que eu mais tenho assim como carinho, porque esses personagens para mim são os personagens que eu mais amei escrever a história deles dois. Inclusive, lancei um spin-off só da história deles se conhecendo recentemente. Quem quiser conhecer também é Diário Secreto de Helena, tá, gente? Só procurar. Multifuncional a nossa autora, assim, é que eu gosto. Não, eu no começo, quando eu escrevi, eu pensei, não vou escrever muito sobre como eles se conheceram, né? Porque eu queria chegar mais no foco da história do prefácio. Só que aí eu conversando com o meu esposo, com algumas pessoas falaram, não, mas seria legal você contar essa história, né? E eu acabei escrevendo, e eu não sou assim. Eu falo que eu não sou muito de escrever romance. As cenas que eu, assim, apesar de escrever, o que eu mais gosto, as cenas que eu mais gosto de escrever são as de ação, né? E eu acho que você deu para perceber, né? Pelo menos. Mas é uma das que eu mais, assim, aí eu acabei criando coragem escrevendo só o romance deles dois. E eu confesso que eu gostei bastante. E o pessoal parece que gostou também. Que bom, Graças né? a Deus. Uhum. Mas falando do
Tá. Eu vou fazer assim, porque fica difícil eu falar uma coisa só, Não, então né? não precisa. Tá Então na assim, dúvida. eu vou falar de um contexto que eu amo, que é o contexto do capítulo 35. Quem quiser ler, capítulo 35, que é a raposa e o lobo, né? Que é o contexto da luta do romano com o rei Caleb. E eu gosto muito dessa ambiguidade, principalmente para quem for ler, não vou dar spoiler para quem for ler, mas é porque basicamente eu acredito que mostra tanto essa. Porque normalmente durante o livro eu tentei colocar o Romano como um homem perfeito, vamos dizer assim. Aquele homem que ele faz umas ações que são extremas, que são para um líder mesmo fazer, só que ele é visto como sempre um herói inatingível. E nesse capítulo eu coloco ele numa posição de atingível, de submissão, de fraco. E eu gosto desse contexto porque eu gosto dos meus personagens de mostrar um certo nível de humanidade. E por mais que o personagem seja o herói, ele tem as suas imperfeições, ele tem os seus defeitos e ele também tem as suas fraquezas, tem os seus limites, que é algo que eu sempre via nos meus autores favoritos e eu acho muito legal colocar no livro. Eu não acho que tenha graça você criar um personagem que é muito bonzinho ou um personagem que é muito ruim, igual você falou, a questão do Marcodonte. O Marcodonte um personagem que ele é detestável em níveis alarmantes, que ele é misógino, que ele é preconceituoso, que ele trata mal todos que estão em volta dele, mas ao mesmo tempo você vê a solidão dele como rei. Sim. E como homem, que é a hora que eu mostro a humanidade dele, que você fica assim, que é proposital para criar aquela dúvida. Mas esse homem tão detestável, ele também é um ser humano. Ele é uma pessoa que sente solidão, que ele queria ser amado, mas ele é traído e é 100% uma pessoa que ao mesmo tempo não merece amor, mas merecia ter uma diferença ali. E até, até tento tratar isso assim no decorrer do livro, que é depois, posteriormente, que é essa questão do personagem ruim com o seu ladinho Ô, solitário, triste. ô Tem isso em outros Fabiola, personagens. Ah, você a gente estava esperando você fazer a marcação aí. Você vai ler pra gente? assim, Antes de fazer uma outra pergunta, que eu tô aqui com a minha pulga atrás da orelha. essa pulga atrás da orelha, que será, hein? Porque depois que a gente lê o livro, a gente fica cheio de pulga atrás da orelha, né? Primeiro, porque eu tô doida para saber o que vem aí no segundo volume de falar. Eu já, você não. Eu desligo essa live, hein, se você não me der um spoiler. Olha, eu tava falando sobre o livro 2 um pouco antes de eu falar com você, com o meu marido. E ele ficou assim, ó. Eu acho que vai ter uma reação um pouco. Ai, gente. Ai, eu tenho tantas partes que eu gosto, mas eu vou ler uma que é a do capítulo 36. Hum, Capítulo 36, que é a oração do rei, que é o final. hum. Cadê aqui? Que eu gosto muito por causa de ser uma fala do Isaac, que é um personagem também que tomou conta do livro, sem autorização, né? Eu acho que. Tá. Uhum. Gente do céu, eu tô um pouquinho Leia, perdida. mulher! Por que não está lendo? Porque eu estou um pouco assim. Tá, Confusa. assim. É cheio, que custa, né? Ler, fica aí com essa dúvida, qual capítulo ler.
Ela é uma parte um pouquinho pesada, mas não é muito. É, hum, Ah, meu Deus do Jesus. céu! Ela Eu mudou tenho de. dois. Esquece esse trecho. Isso que agora eu não quero mais que você leia. Não quero mais. Esquece. Me diz Não, uma agora. coisa, Fabiola. A sua próxima publicação está prevista para quando? A continuação está lá, Fê? Então, a continuação vai ser Prefácio Reino Taia, o nome. Já saibam que vai ser esse. E eu ainda não tenho uma previsão, mas eu acredito que no começo do ano que vem. Já está na boca. A gente já Mas está em assim, outubro, daqui a pouco é janeiro. então, eu pretendo ser por aí, janeiro mais ou menos. Porque eu quero arrumar alguns detalhes, fazer umas arrumaçãozinhas aqui. Mas o que eu posso te falar é que tem rosa na capa também. Ai, meu Deus, ela vai acabar Vai comigo com deixar essas você caras. doido, tem rosa na capa. Ah, deixa eu mostrar a capa do prefácio, não sei se vai ficar bom, porque meu tablet é uma benção de Deus, vamos falar assim, né? Mas eu vou tentar mostrar para vocês. Basicamente, a capa é fácil. E eu amo. E eu tenho um amor Amamos. incondicional pela capa do prefácio, porque foi feita por mim, né? Não sei se vai mostrar como tá no é uma vez. Olha isso, gente, que capa linda. Ai, que capa linda. Adoro. A E capa eu de já prefácio 2, né, o volume aí, o segundo eu volume, vou te eu espero mostrar. que venha tão bonita quanto. Já tá Olha, pronta? já. Socorro. Ansiosa. Já está Socorro. pronta. Ela está aqui entre nós. Já E está entre nós. já está entre nós. Só que é assim, eu vou falar aqui bem sinceramente. A capa, ela é um pouco diferente, mas segue a mesma linha de rosas. Porque, por enquanto, é o que eu pretendo fazer nas linhas das minhas publicações do prefácio, o Ser Rosas. Não vou mostrar ela inteira, mas vou mostrar um pedacinho. Olha! Não vou mostrar ela inteira ainda, Já deixar para quero. atiçar a curiosidade de vocês, mas é uma rosa. E ela também tem um contexto na história. A rosa de outra cor agora. Ai, ai, vamos esperar, né? Só cabe a nós aguardar esse lançamento. Agora, Fabiola, me diz uma coisa: você, como educadora, né? A gente viu aí vários alunos, você falando. Como é que você vê essa relação da geração atual, né? Por ser educadora, você tem mais contato ainda com esses alunos, enfim, mas de um modo geral. Como é que você vê essa relação com a literatura? Você acha que o pessoal está lendo, essa geração está consumindo? Você acha que falta incentivo? O que você pensa a respeito como educadora que está ali na linha de frente? Como educadora, eu posso dizer que incentivo, com certeza, quanto mais melhor, que a gente precisa, porque apesar de ter um grande número de leitores que eu vejo hoje está aumentando, principalmente depois da pandemia, a gente vê um aumento significativo, graças a Deus, né? Teve um aumento muito bom. E também por causa do BookTok, de pessoas igual a você, Monique, que estão aí, ó, divulgando a literatura, até a literatura nacional, principalmente, que era tão desvalorizada, tão jogada de segundo. Ninguém nem pensava em ter, por exemplo. Quando eu pensava em escrever fantasia, eu pensava, mas por que eu vou escrever aqui? No Brasil não se valoriza a fantasia nacional, né? E hoje em dia a gente já vê que é bem ao contrário. A gente vê bastante autor nacional, vê os alunos. Eu tenho alguns alunos que eles consomem a literatura nacional, eles sentem vontade, mas é claro, ainda não é o que a gente queria. Não é uma grande parcela, é um pequeno eixo. Eu acredito que para aumentar o número de leitores,
deveria ter um estímulo desde o primário, igual era anos atrás. Por exemplo, a minha geração de 90, a gente teve aqueles incentivos de livros que eram doados, não sei se em todas as regiões, tá? Eu estou falando sobre o meu contexto. Eram doados pequenos livros com box nacional para gente, de autores, com livros fininhos, contos, de grandes autores nacionais, como Mário Quintana, as poesias de Fernando Pessoa, Clarice Lispector. Tudo isso eu conheci na escola. E hoje em dia, apesar de a gente ter uma biblioteca, e essa biblioteca, assim, ter até livros atuais, alguns, ainda é pouca a procura e infelizmente não tem esse incentivo do governo de doar esses livros para os alunos. Porque a gente sabe que livros de biblioteca têm as suas limitações, tem a limitação de tempo, tem a limitação de você ter o acesso a ele, né? E eu acredito que se tivesse mais, assim, mais bibliotecas públicas, porque hoje em dia está um número bem pequeno, e esse incentivo de dar esses pequenos volumes para os pequenos leitores, para já incentivar, e esses que já estão no ensino fundamental 2 e principalmente o médio, que são leitores, serem incentivados através de um valor mais acessível, que a gente sabe, não é culpa do autor, não é culpa da editora, porque infelizmente as taxas literárias subiram muito, uma coisa absurda, horrível, e que desincentiva. Porque, vamos ser realistas, nem todo mundo tem R$ 80 para pagar no livro. E isso tira muito incentivo do leitor. A pessoa que lê nem sempre tem o dinheiro para pagar, mas ele quer ler. E aí o que acontece? Acaba recorrendo à pirataria, que é uma coisa horrível, que prejudica o autor, prejudica a editora e não ajuda ninguém. Não ajuda nem aquele que está lendo, porque ele não está conseguindo dar àquele autor que ele gosta tanto, daquela história que ele amou tanto, o benefício, os direitos que ele merecia. Isso exatamente. Você falou aí um negócio que é muito importante, né? Às vezes o leitor quer, não tem condições de dar 60, 70, 80 reais no livro físico, e aí entra o papel do livro digital. Chega a ser até uma metáfora, né? O papel do livro digital no mercado. É mais prático, mais cômodo, mais barato. Você está ali com o teu Kindle, teu tablet, teu celular. Como é que você vê como escritora, aquela que escreve e publica, essa relação da tecnologia interferindo literalmente na literatura, disponibilizando e-books. E do outro lado, como leitora, aquela que também gosta de um papel, de pegar o livro físico. Como é que você vê essa relação? Então, hoje eu entendo, igual você falou, que o livro e-book virou uma arma muito boa, tanto para nós autores, podermos ter uma renda, aquele que quer incentivar o autor poder comprar um livro e poder ter aquele livro, que às vezes ele assina o Kindle, vai ser uma taxinha de uns R$ 20, e pode ler todos os livros que ele conseguir e tiver acesso ali, que é uma vantagem muito boa, tanto para ele quanto para o autor. E eu digo que é uma das melhores invenções. Parabéns para a Amazon, ótimo incentivo. Mas eu falo que eu sinto, como leitora, eu sinto falta de livros físicos. Às vezes eu acabo comprando porque é outra sensação. Até porque eu falei com meu esposo sobre a ideia de estar publicando um livro físico por causa disso, que é outra sensação. Você pegar o livro na mão, parece que você consegue sentir com mais força aqueles personagens, aqueles acontecimentos. É outra sensação. Mas eu entendo que hoje em dia tá difícil para todo mundo. Então, eu acredito que dentro da minha visão, que enquanto não tiver uma ferramenta para que as pessoas possam comprar, não tiver uma baixa desse imposto sobre os livros, para que os livros voltem a ter um preço mais acessível para todos, a ferramenta de todos, não coloco só a Amazon, mas o Esquilo, o Wattpad até, né?
todos esses viraram ferramentas para todo mundo poder ter acesso à literatura. Fica uma coisa mais democrática, ao meu ver, mas, é claro, faz falta o livro físico, faz falta sim, e não vou ser hipócrita, gosto dos livros digitais, mas os livros físicos têm o meu coração. Exatamente, tem toda uma magia. A gente que escreve, quando a gente recebe, por exemplo, a tiragem em casa, a gente pega no nosso livro, a gente não consegue descrever como é que é o sentimento que brota ali, pegando no papel, ou uma coleção que a gente comprou nova, que a gente ama, e quando chega na nossa mão. Então, assim, o físico realmente, ele é mágico. Agora, Fabiola, qual é a tua escritora e teu escritor favorito? O meu escritor favorito, eu tenho um fraco pelo George R. R. Martin, né? Acho que fica evidente. E também gosto de Stephen King. Tem aquela pegada de terror, eu também já me apego muito. A minha escritora favorita, gente, eu não vou saber falar o nome dela. É uma escritora nacional, me perdoe. Pelo amor de Deus, eu queria ter o meu livro, eu queria ter o livro dela aqui perto. Mas é uma escritora novata, ela escreve livros sáficos. Gente, lê. Eu acho que eu tô com medo de falar o nome, está errado. Meu Deus, se vai errado, tá errado. Qual é o nome? Olha, eu não lembro se é Denise ou Marina Moura. E agora eu tô com muita dúvida, tô com vergonha até disso, mas é uma escritora que eu gosto muito. Qual é o nome do livro? O livro que eu gosto dela é o Amor em Fortaleza. Eu acho lindo. Agora ficou mais fácil. Vou tentar procurar aqui para não fazer vergonha, gente. Que vergonha. Gente, agora ficou mais fácil procurar pelo nome, né? Sim, mas qualquer coisa, se eu tiver errado o nome dela, eu vou colocar aqui na live abaixo, tá, gente? Vou até procurar aqui também. Não, gente, que vergonha, não, gente. É porque eu tenho um problema que assim, eu esqueço muito nome de pessoas, gente, me perdoem até. Não é só com você, não. Eu memória de passarinho. Alguns nomes eu lembro, outros nomes vai com Deus. Não, é sério. Eu li ela atualmente e eu achei muito boa a escrita dela. Achei uma escrita muito que me interessou. Só que foi muito recente e a minha memória vai com Deus. E até meus alunos sabem disso, gente. Eu e minha memória, olha. Não tem problema. Depois você põe na descrição aqui da live. Na descrição. Me perdoe se eu errei seu nome. Não, vocês vão chegar nela. Porque, pelo amor de Deus, gente, que pessoa mais que faz vergonha. Ô, Fabiola, me diz uma coisa. Quem quiser comprar teu livro, aonde está a venda? Tem e-book, tem livro físico, é Instagram, é site. Como é que tá isso? Então, por enquanto, eles estão à venda pelo site da Amazon. É só acessar a Amazon e procurar. Os 3 que estão disponíveis são o Conto do Mercador Sayá, Prefácio Casa Talaf e Diário Secreto de Helena Breton. São os 3 que estão disponíveis. Muito bem. Qual é o teu Instagram? Fabiola Ferreira Kinaki. É bem comprido. Foi antes de ser. Não, eu vou deixar aqui na descrição da live o Instagram da nossa autora. Então, se você não conseguiu pegar agora, vocês vão conseguir acessar lá. Já aproveita para seguir a autora, acompanhar o trabalho literário, porque vale muito a pena, tá? Fabiola, querida, você sobreviveu à sua primeira entrevista em live literária. Como é que você está se sentindo? Muita vergonha?
Passei muita vergonha, obviamente, porque eu falo a verdade, eu não tenho nenhuma vocação na frente das câmeras. Eu até. Você foi incrível. Você falou que era tímida, mas você se saiu muitíssimo bem. Aparecer é prática. Quanto mais você aparece, mais você pega o jeito. Daqui a pouco você está fazendo live aí, ó, com a palma da mão. Divulgue sempre que você puder. Eu quero muitíssimo te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, por esse bate-papo incrível. Eu já queria te conhecer já há algum tempo. Eu fico muito feliz com essa oportunidade de trazer você aqui no meu projeto no mês de outubro. Então, eu só te desejo todo o sucesso do mundo e te agradecer sempre. Obrigada, tá? Obrigada a você, Monique. Eu não tenho nem como agradecer essa oportunidade. E eu quero falar uma coisinha, se puder, é Claro. que se você, eu dentro da minha visão, se você está em um estado pequeno e tal, e está com dúvida de escrever, escreva, porque vale a pena. Vale a pena ser autor. Mesmo que você morra de vergonha igual eu estou. É muito fofo, né, gente? É muito fofa a nossa autora. Escrevam, escrevam sempre. Usem a escrita para expressar seus sentimentos. Não morram sufocados. Escrevam. É a melhor maneira de você colocar para fora aquilo que perturba vocês. Escrevam. Fabiola, obrigada, amor. Obrigada. Um beijo. A gente vai se falando, tá? Tá, obrigada. Obrigada, gente. Quem assistiu, quem tá assistindo, quem vai assistir. Um beijo para todo mundo. Fui!